Assista agora Caminhos. Para você que caminha conosco, nos dias 4 e 5 de junho, sábado e domingo, a equipe da Gestão do Sol estará lá no restaurante O Milhão, da BR-262, esclarecendo suas dúvidas sobre energia fotovoltaica e distribuindo algumas mudas de IP amarelo em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Então você quer uma mudinha de IP amarelo? Fala lá com a equipe da Gestão do Sol no Milhão da BR-262, 4 e 5 de junho. Você aproveita e ainda tira suas dúvidas sobre energia fotovoltaica. Não perca essa oportunidade. No programa de hoje... Surpresas em uma bela igreja construída no século XVIII. O beato que virou santo pela vontade do povo. O falso sacrário. E ainda uma capelinha cercada pela natureza. História. Fé. E belas imagens das paisagens mineiras. A aventura vai começar! Caminhos está no ar! Estamos em São Gonçalo do Pará, centro-oeste do estado de Minas Gerais. Esta pacata cidade, de pouco mais de 10 mil habitantes, segundo o censo de 2010, fica a apenas 44 quilômetros de Pará de Minas e a 120 quilômetros de Belo Horizonte, com acesso pela BR-262 no sentido para Nova Serrana.
várias possibilidades de passeios turísticos aqui pela cidade e pela região, como você vai poder ver a partir de agora. Um dos pontos turísticos da cidade é a matriz de São Gonçalo do Amarante, uma construção de mais de 200 anos de idade. É exatamente aqui que faremos nossa primeira parada. Pois é, pessoal, para você que caminha conosco, nós estamos aqui em São Gonçalo do Pará para muitas novidades, muita história. Nós estamos aqui numa matriz que é do século XVIII, gente. Olha só, a matriz São Gonçalo é do século XVIII. Estou aqui ao lado do meu amigo Padre Lúcio Camargos, que é de Pará de Minas, para quem não sabe, né? E é agora o pároco aqui já há algum tempo, né, Padre? Aqui da matriz aqui da paróquia de São Gonçalo. Pois é, Renato, estamos aqui na paróquia desde novembro de 2014, Olha. Nessa belíssima matriz de São Gonçalo, que é muito querida e muito amada pelo nosso povo. Quando nós chegamos aqui, a matriz estava precisando de algumas reformas. Então é um patrimônio tombado pelo município, então nós contratamos uma empresa, o Conselho Paroquial, para fazer o projeto de restauração da matriz, né? E com essa vinda da empresa, depois nós podemos mostrar para vocês, nós descobrimos muitas coisas interessantes da nossa matriz. Como o Renato disse, é um prédio do século XVIII, provavelmente foi construído entre os anos de 1751 e 1755, por isso é um dos templos mais antigos da Diocese de Divinópolis que ainda estão de pé, né? Pode ser que em Itapecerica tenha alguma igreja que foi construída antes dela, não consegui verificar isso, mas com certeza da nossa região é o templo mais antigo, por isso é tão amado e tão querido pelo nosso povo aqui. Sem dúvida. Tem um detalhe, Padre Lúcio, o senhor estava contando para a gente, antes da gente entrar no ar aqui, sobre São Gonçalo, que eu não sabia. É o santo São Gonçalo, mas parece que tem uma história aí, não tem? Isso. São Gonçalo nasceu em Portugal, né, no século XII, viveu no século XII e XIII, foi padre do clero secular. Depois de uma experiência e uma peregrinação à Terra Santa, voltou e se tornou eremita na região de Amarante, né, onde hoje tem um mosteiro dos dominicanos lá, e ele quis tornar-se dominicano, né? Logo que morreu, a fama de santidade espalhou por aquela região, fizeram o processo de beatificação. Ele foi declarado beato pela igreja. Mas ele fazia tantos milagres e era tão querido pelo povo que não foi feito um processo de canonização. Ele é um beato da igreja, e na época que os portugueses colonizaram o Brasil era Reino Unido, então o culto podia ser difundido aqui também. Então o São Gonçalo, na verdade, é um beato, canonicamente falando, né, nas normas da igreja, mas é o santo do povo, muito querido e muito amado, não só aqui na nossa região, como em várias cidades do Brasil e de Portugal também. E existe um motivo, o senhor sabe dizer por que aqui foi escolhido? Por que quando, né, os primeiros colonizadores, por que escolheram São Gonçalo? Então, os primeiros colonizadores daqui com certeza eram de origem portuguesa e trouxeram a devoção com eles. A imagem que nós temos aqui na igreja hoje é uma imagem antiga, provavelmente do século XVIII ou XIX, mas não é a imagem primitiva da igreja. A imagem primitiva é bem mais rústica, do século XVI ou XVII, e encontra-se numa das capelas da paróquia, né? Foi restaurada ano passado por um artista de São João del Rei, licenciado pelo IEFA. Então foi feito todo um trabalho de recuperação. Então quem trouxe essa devoção foram os portugueses que colonizaram essa região, né? São Gonçalo foi criado como distrito de Pitangui, né? Então, vindo de lá, alguns ficaram por aqui e conseguiram então, e trouxeram consigo essa devoção a São Gonçalo.
Padre Lúcio, parece-me que a própria história da criação aqui da paróquia tem algumas curiosidades que vale a pena ser ditas, né? Sim. Então, como eu dizia anteriormente, a comunidade aqui era distrito de Pitangui. Em 1853 foi criada a paróquia de São Gonçalo do Pará, que abrangia também Igaratinga. Em 1858, trouxeram para cá o Distrito da Saúde, que é hoje Perdigão, e levaram Igaratinga para de Minas. Em 1863 teve uma briga política na região e nós estamos ainda na época do Império. Quem elegia as paróquias era o Império, era o governo de Minas. Então o governo provincial transferiu a sede da paróquia de São Gonçalo do Pará para Carmo do Cajuru. E aí a paróquia daqui foi transferida para lá e nós passamos a ser distrito de Carmo do Cajuru durante algum tempo, até que no dia 15 de setembro de 1870, por uma lei provincial também, foi criada novamente a paróquia de São Gonçalo do Pará, com sede aqui, né? Então esse ano a nossa paróquia faz 146 anos. Que beleza, gente. E a igreja, essa igreja, nós já falamos, é do século XVIII, mas parece que ela não conserva mais os traços, né, originais, não, né? A igreja sofreu muitas intervenções ao longo dos últimos anos, principalmente a partir de meados do século passado. A primeira grande intervenção foi em 1950 aproximadamente, quando tiraram as tábuas e colocaram um piso hidráulico. Depois, na década de 80, por causa do caruncho, a estrutura da igreja era toda de madeira, então foi feito a troca da estrutura de madeira por concreto. Então o engenheiro acompanhou a obra, isso nos anos 70, 80. Então estruturalmente a igreja está firme. Mas nós tivemos também muitas intervenções na parte artística. Então onde você vê hoje que é marmorizado, a gente percebe que não é o original, porque todas essas tábuas aparentes foram trocadas. Então precisa de um artista olhar. Mesmo os altares, tanto os altares laterais de Nossa Senhora de Lourdes e de São José, como o altar de São Gonçalo, sofreram muitas intervenções. O restaurador que está nos acompanhando fez um serviço de prospecção em todos os altares, e aí nós encontramos detalhes em ouro e prata no altar de São Gonçalo, né, o que nós chamamos de folha de ouro e prata. Então é apenas um detalhe artístico no altar de São Gonçalo, e também detalhes de ouro nos altares de Nossa Senhora e São José. As pessoas que estão vivas não lembram desses detalhes, então nos leva a acreditar que é muito provável que há mais de 90, 100 anos já esteja tudo encoberto. O trabalho de restauração que deve ser feito em breve vai mostrar isso tudo. Mesmo também o presbitério não é dessa forma que nós vemos hoje. Debaixo desse madeirame tem o presbitério original, que no projeto de restauração isso aqui vai ser tudo retirado, para a gente voltar à igreja ao máximo às características que ela tinha até a década de 60 e de 70, né? Sim. Então o senhor já adiantou, eu ia perguntar. Então o objetivo da restauração vai ser realmente tornar o máximo possível ela próxima daquilo que ela foi. Então, existe vários meios de restaurar um bem que não tem mais as características. O artista, né, os artistas que estão nos acompanhando, os restauradores, e nós optamos por devolver as características originais da igreja. É claro que isso ainda tem um processo muito longo, está muito na nossa vontade. Então, o projeto estando pronto, a gente tem que passar para a comissão artística da diocese e também para o Conselho Municipal de Patrimônio, que foi quem tombou a igreja, porque qualquer modificação dessa estrutura que está hoje, só com a autorização deles. Mas eu imagino que, em relação a voltar às características originais, nós não vamos ter dificuldade nenhuma, porque é um patrimônio muito amado pelo povo de São Gonçalo, né? Uma primeira intervenção já vai acontecer agora, em breve, deve ser em junho ou julho, que é a reforma de toda a parte elétrica da igreja, porque está numa situação calamitosa e perigosa a parte elétrica da igreja. Então, os lustres centrais não estão aqui porque já foram restaurados, estão na parte de trás, na nave, na parte de trás tem 3 lustres ali, então vão ser colocados depois dessa reforma, e toda essa fiação, todas as lâmpadas que tem, que não
combinam com uma igreja do século XVIII, vão ser trocados por uma iluminação indireta, algo mais próprio, e nisso o restaurador já está nos acompanhando para que a igreja vá adquirindo aos poucos as suas características originais. Maravilha. Gente, presta atenção agora, porque nós vamos agora te mostrar algumas curiosidades aqui da igreja. Você vem, entra e não percebe algumas coisas que a gente vai detalhar para você agora nos próximos minutos aqui. Presta atenção.